Muito bom dia para você que é apaixonado por esportes e que está ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes, Libertadores da América, a saída de Carille, o Verdão em campo pela Copa do Brasil e notícias de Portugal. Está tudo aqui, é só aguardar. Então, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira sempre um dia importante, principalmente no futebol, né? Com jogos, Libertadores da América, Copa do Brasil, enfim, muitos assuntos importantes para a gente destacar aqui, né, nessa edição do nosso Bom Dia Esportes, aqui na Rádio Futebol Clube. Eu começo, antes de falarmos, né, dos assuntos, com o bom dia inicial dele, ele que também faz parte da imprensa mentirosa do Brasil. Bom dia, meu caro Fábio Salgueiro. Fala, Carlos Lima, bom dia, um abraço a você, o amigo apaixonado por esportes, e quer dizer que o Carille, ele aceitou uma proposta que não aconteceu. Isso. E vai para a Arábia, é isso? Exatamente. Mas vocês, né, vocês da imprensa é que estavam inventando essa proposta que não existia, viu, Salgueiro? Bom, brincadeiras à parte, ontem a gente já trazia a informação no Click Time, né, à noite, o Carille aceitou a proposta, não do Al Hilal, clube com o qual ele estava negociando, e a própria assessoria dele admitiu isso, né, na nota que divulgou, mas acertou com o Al Wehda, que é uma equipe da cidade de Meca, né, e que recentemente ascendeu da segunda para a primeira divisão lá no futebol da Arábia Saudita, e por isso está levando o Carille, né, já que o Al Hilal parece que vai acertar mesmo com o Jorge Jesus, então o Carille arrumou um jeito de ir para a Arábia. Quer dizer, se a intenção dele era ir para a Arábia, ele conseguiu, né, Salgueiro? Se não no segundo melhor time, ou até o primeiro melhor time do país, pelo menos numa equipe que vai disputar a primeira divisão. Mas desde o começo ficou bem claro que tudo se tratava era de dinheiro, pouco importava o clube, né? Você não ficou com essa sensação também? Sem dúvida, Lima, até porque só o dinheiro tiraria ele do Corinthians, né? Ele tá num patamar no Corinthians, ele estava num patamar no Corinthians maravilhoso, de vencedor, de um cara que tinha um time montado nas mãos, num dos principais clubes do país, então não tinha o porquê dele realmente abrir mão disso, né? E os valores oferecidos que já foram noticiados hoje, inclusive, que ele já pegou em mãos para poder aceitar a proposta, eu aceitaria, provavelmente você aceitaria também, qualquer pessoa aceitaria, porque realmente são números vultuosos. A única coisa, Lima, que eu tive o cuidado de citar isso no início, é que eu pedi para ele ter muito cuidado para realmente conseguir levar isso numa boa, para não ficar grandes traumas, né, na relação Corinthians-torcida, e infelizmente ele não conseguiu, ele tropeçou nas palavras e na postura. Isso é verdade, mas tudo bem, ó, vamos dar um desconto, né, o Carille errou, mas pediu desculpas, então que ele seja feliz, é um cara assim, eu não conheço pessoalmente, analisando o trabalho dele, espetacular, fez uma coisa que pouca gente faria, né, com o elenco que o Corinthians tem. Dificilmente um treinador da velha guarda, um cara que chegasse assim para comandar o Corinthians, conseguiria no prazo que ele conseguiu, né, 1 ano e meio, 3 títulos, e ainda fazendo aquela campanha espetacular do primeiro turno do ano passado no Campeonato Brasileiro. Então, ele merece que seja feliz e que daqui 2, 3 anos volte para o Brasil, vá para a Europa. Fato é que, independentemente desse lado extra-campo, né, que manchou um pouco a imagem do Carille, ele como técnico, eu acho que o Corinthians vai sentir falta, hein? A sensação que a gente tem é que o Andrés até gostou, está feliz da vida com a saída do Carille, mas eu não sei se no campo isso não vai ter um reflexo, talvez até imediato, hein, Salgueiro? Tomara que não, mas não sei não.
Olimar, não dá para minimizar a saída do cara acreditando que o Corinthians vai continuar com a mesma pegada, com a mesma forma de jogar. Não, não vai acontecer, a gente sabe, né? Independente de ficar o Osmar Loz ou chegar outro treinador, a tendência é que o Corinthians sinta essa oscilação, sinta a perda de uma referência, né? E isso é muito ruim para o Corinthians e vem numa má hora, né? Apesar que agora nós vamos ter a parada para a Copa do Mundo, então isso pode ajudar essa transição. Eu achei que o André Sanches foi um cara inteligente, mais uma vez ele optou pela garantia da forma que o Corinthians joga e está colocando um cara que já fazia parte da comissão técnica, então ele não está buscando uma mudança radical e isso seria um desastre. Então ele está botando um cara que trabalhava muito próximo dos jogadores, que tem o respeito dos jogadores, conta com o respeito dos jogadores. Agora, é um cara que vai brigar por resultados, porque a gente sabe que se os resultados não acontecerem, a torcida do Corinthians, que é chamada fiel, ela é fiel aos bons resultados, é uma torcida hoje mal acostumada, né? E a gente sabe, por outro lado também, que o Andrés, ele fez essa transição normal, até para estar um tempo para respirar e sentir como é que vão as coisas, mas a gente sabe da predileção do Andrés por nomes um pouco mais badalados, por treinadores mais cascudos, com uma experiência maior, né, Lima? Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, se o Loss entrar e o time continuar nessa toada, beleza, tudo bem, vai ficar. Agora, se começar a perder aquela coisa toda, evidentemente o Andrés não vai esperar muito. Se bem que tem um detalhe também, viu, Salgueiro? O dinheiro não está sobrando lá no Parque São Jorge, né? Então, pode ser até que o Andrés quisesse contratar um cara de nome e tal, mas e grana, né? Eu acho que o único treinador hoje que poderia ser contratado sem estourar o orçamento é o Luxemburgo, né? Não pela história dele, não por tudo que ele já conquistou, mas não pela história, mas pelo histórico dos últimos resultados, né? Então o Luxemburgo, embora seja um cara espetacular como técnico, sempre foi, estrategista, aquela coisa toda, nos últimos tempos colecionou resultados ruins, tanto que depois que ele saiu do esporte, me ajuda aí, Salgueiro, ó, São Paulo demitiu o Dorival, não contratou o Vanderlei. O Santos também ficou sem técnico, trouxe o Jair Ventura. O Flamengo ficou sem técnico, efetivou o menino lá, o Barbieri. O Galo ficou sem técnico, efetivou o Thiago Largue. Enfim, em outros tempos, eu lembro quando a primeira vez que o Luxemburgo assumiu o Corinthians tirou o Luxemburgo do Santos. Você lembra disso? Causou até uma revolta, os santistas bravos, chamando o Luxemburgo de mercenário, aquela coisa toda, não sei o quê. Ô, Lima. Os caras brigavam para ter o Luxemburgo e hoje, infelizmente, ninguém quer o Luxemburgo, né? O próprio Palmeiras trouxe o Roger Machado e foi feito um lobby pelo Luxemburgo, mas não emplacou, né? Tinha esquecido do Palmeiras também. Então, assim, eu acho que ele é o único cara que não exigiria muito dinheiro agora. Acho que hoje ele estaria muito mais preocupado em voltar para a vitrine, em trabalhar, até porque, vamos combinar, dinheiro acho que ele ganhou bastante na vida, né? Não sei se ele soube aplicar, mas que ele ganhou, né, Salgueiro? Fruto da competência dele, evidentemente. Sem dúvida, e só a multa rescisória que ele recebeu da China, e que ele voltou lá porque ele foi demitido lá, a multa rescisória é mais ou menos o valor que o Carille vai receber nesse contrato de 2 anos na Arábia. Então você imagina, só foi a multa na China que ele recebeu porque ele foi demitido de lá, que estava no contrato. Então, mas assim, eu vejo por outro lado, já há algum tempo que o Luxemburgo sobra no mercado, mas ele não está muito disposto a baixar salário não, só se isso acontece de uns 6 meses para cá, porque sinceramente ele sempre, teve até alguns programas de televisão que ele participou que ele falou, por que eu vou baixar se eu tenho a minha qualidade e tal? Só que a qualidade dele não está condizente com os resultados, e isso caminha diretamente no futebol, né, Lima? Você tem que ter uma qualidade, mas você tem que demonstrar isso, né? Isso é aquilo, como todo, entre aspas, desempregado, Salgueiro. Logo que você perde emprego, no primeiro momento você quer manter o padrão, então você procura ali e tal. Aí o tempo vai passando, você ouve um não aqui, ouve um não ali, não sei, chega uma hora que o cara fala, olha, dá qualquer coisa aí, o que eu quero é voltar a trabalhar,
né? Então, claro, no caso do Vanderlei, quando a gente fala qualquer coisa, no caso de um cara como o Vanderlei, 200, 300 mil por mês. O que resolveria a vida de todo mundo. Para um cara desse é considerado baixo salário, né? Porque o cara está acostumado a ganhar 700, 800, agora você fala de 200, 250, cara, pô, mas só isso, tal. Mas assim, não é o caso, eu fiz apenas uma ilação aqui, o Loz está confirmado no comando do Corinthians e é vida que segue, né? Amanhã a gente fala um pouco mais do time que vai enfrentar o Milionários, porque o assunto hoje é Libertadores, mas com os clubes que ou jogaram ontem ou que vão jogar hoje. Ontem, por exemplo, né, aconteceram duas situações diferentes, mas muito boas para o futebol brasileiro. O Cruzeiro, né, rapidamente fez 2 gols, parecia até que ia golear o Racing, ia devolver a goleada que tomou lá em Avejaneda, mas aí deu uma vacilada, né, relaxou, tomou um gol e um jogo que parecia fácil ficou difícil. Mas o Cruzeiro ganhou, né? Lucas Silva e Thiago Neves fizeram os gols da Raposa e o Cruzeiro conquistou a primeira colocação do grupo, o que evidentemente deixou o Mano Menezes muito feliz, porque, voltando um pouco no tempo, o Cruzeiro chegou até a correr o risco de não passar de fase na Libertadores. Vamos ouvir o Mano. E agora podemos, sim, falar para o nosso torcedor que acabou a fase de grupos. E o Cruzeiro não só classificou, como classificou em primeiro. Ele venceu hoje um dos últimos invictos da competição, que o Racing não havia perdido para ninguém. Fez um início de jogo muito bom, abriu 2-0. Tive a impressão, comentei com os jogadores agora, que talvez esse início de 2-0 tão cedo e da maneira como foi, nos relaxou um pouquinho. Talvez tenhamos nos iludido com facilidades que não existem. E é bom levar isso para a próxima fase, não é, Salgueiro? Não existe facilidade em Libertadores, mesmo quando parece que a coisa está fácil. É verdade, Lima, é uma competição realmente traiçoeira essa primeira fase. Às vezes a gente pensa que é fácil, mas jogos de ida e volta, a gente sabe da dificuldade. O Cruzeiro é uma prova disso, né? Fez um primeiro turno dessa primeira fase horrível, realmente botando, e num momento de oscilação da equipe na temporada, né? O Cruzeiro começou muito mal a temporada, apesar de ter sido campeão estadual, mas ele teve uma oscilação, e aí é o mérito do Mano, né? O Mano em nenhum momento perdeu a sua convicção, perdeu o seu equilíbrio e perdeu a confiança no time. Ele soube realmente aparar as arestas, apagar as labaredas que colocavam fogo ali no Cruzeiro, pediu calma para todos e, olha, consegue colocar o Cruzeiro como campeão do grupo, realmente, e agora se diz aliviado, e eu não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro agora vai entrar na fase de mata-mata realmente forte, e favorito a brigar pelo título. A única coisa é que, se o Cruzeiro perdeu a Arrascaeta, perde muito do seu poder realmente do meio campo para frente, do seu poder, da sua qualidade, do seu talento. Isso aí tá muito próximo de acontecer, viu, Salgueiro? Até ontem o Arrascaeta, quando questionado, ele, não, vamos esperar, agora é Copa do Mundo, e caiu fora. Não quis falar muito sobre isso, não, mas existem equipes interessadas. O Mônaco, tem um time da Inglaterra também, falou-se no Napoli, no Villarreal, ou Villarreal, né, como dizem os espanhóis, enfim. Quando pinta dinheiro da Europa é difícil segurar, e o Arrascaeta ainda tem uma vantagem, né, no caso do futebol espanhol, que é a língua, né, o que facilitaria ainda mais a ida dele. Outro brasileiro que ganhou até de forma surpreendente foi o Vasco, rapaz, né? O Vasco parecia morto, tudo bem, ele está eliminado na Libertadores, mas a sensação que a gente tinha é que o Vasco sequer iria para a Sul-Americana, porque vai jogar com a Laú fora de casa, né? O time numa situação difícil, jogadores afastados, né? Porque teve jogador do Vasco que empatou, porque empatou com o Flamengo, começou a cutucar a torcida, colocar bobagem em rede social, né? Aquela coisa toda. O Wellington, o Paulão, o Evander e o Gabriel Félix acabaram sendo cortados, né? Tiveram que deixar a concentração lá em Santiago pela porta dos fundos para despistar a imprensa, aquela coisa toda. Então o clima não era legal. E mesmo assim o Vasco foi a campo,
e jogando um futebol bem interessante, né? Com o Bruno Silva e com o Pikachu, fez o resultado que ele precisava, 2-0. Se tivesse sido 1-0 para o Vasco ontem, Salgueiro, a vaga seria decidida no sorteio, porque eu fiz as contas aqui, eles empatariam em todos os critérios possíveis e imagináveis. Então, se tivesse sido 1-0, iria para o sorteio. Mas aí o Pikachu marcou o segundo gol e o Vasco está na Copa Sul-Americana. Vamos ouvir o que disse o Zé Ricardo depois da grande vitória do Vasco ontem. O sentimento nosso é que a gente poderia ter feito uma fase de grupos melhor, mas ultrapassamos muitos problemas. Acho que essa classificação para a Sul-Americana é um alento para a gente, e veio de forma merecida numa grande atuação. Bom, como o resultado é legal, vitória, né, tem sabor doce, é uma maravilha. Só tem uma coisa que eu fico batendo aqui na minha cabeça, Salgueiro. O Vasco vai ter elenco para disputar 2 competições simultâneas? Não tem elenco para disputar uma com qualidade, né, Lima? Por isso que eu acho que o Vasco, realmente, o Zé Ricardo são verdadeiros heróis. O Vasco é gigante, o Vasco é impressionante como ele consegue realmente vitórias como a de ontem, conquistada fora de casa, na base realmente da raça, da vontade, da transpiração, diante de um elenco que está sem rumo, de jogadores que não sabem o que é o Vasco, não tem referência do que é o clube e acabam entrando em conflito com a torcida, debochando de um momento ruim, que a torcida está revoltada, quer dizer, jogadores totalmente sem noção, né, do que é o clube, e diante de um Zé Ricardo que não perde o controle do time, mas tenta de todas as formas fazer com que o Vasco se torne competitivo. Então a camisa é muito forte. Agora, cá entre nós, a gente sabe das limitações do Vasco, né? A gente sabe que quando você disputa 2 competições, Lima, além da importância das 2 competições, de tudo que envolve você estar na frente de 2 competições, você tem os problemas de cartão, de suspensão, de lesão. E aí o Vasco se torna uma situação muito complicada. Eu acho que o Vasco pode e deve disputar essas 2 competições, mas eu acho que a prioridade do Vasco tem que ser para lutar contra o rebaixamento no Brasileirão. Perfeitamente. E hoje tem o imortal tricolor gaúcho em campo, o Grêmio, que é o atual campeão da Libertadores da América. Ele vai receber o Defensor do Uruguai na sua arena para, com uma vitória, sacramentar a primeira colocação e levar vantagem na próxima fase. Só que o Grêmio tem alguns problemas. O Jeromel na seleção, o Bruno Cortez está desgastado, não vai jogar. O Arthur, o Everton, o Alisson, o Jael e o Michel estão contundidos, né? Então, o que restou para o Renato foi esse time aqui, ó. Marcelo Groi, Léo Moura, Bressan, Kahneman e Marcelo Oliveira. Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Maico Suel ou Lima, porque o Maico Suel não jogou bem a partida lá em Curitiba, diante do Paraná, e um pouco mais à frente o Tony Anderson ou Cícero. Então também são 2 dúvidas aí que o Renato tem, né? Uma em relação ao Maico Suel e outra em relação ao Tony Anderson. Mesmo assim, acho que dá para ganhar do Defensor, que não demonstrou muita força nessa Libertadores, não é, Salgueiro? Lima, dá para ganhar. E é preciso vencer, né? É preciso ganhar, é preciso vencer. É isso que a gente espera do Grêmio, sobretudo pela chance de terminar como o primeiro do grupo e ter vantagem na próxima fase. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que ganhar para afastar, né, aquela possibilidade de ficar em segundo lugar e, de repente, se deparar, né, com uma equipe mais difícil na próxima fase e ainda tendo que decidir fora de casa. Então, o Grêmio tem essa possibilidade. O Grêmio tem 11 pontos ganhos, né? É o líder do seu grupo, que é o grupo 1 da competição, né? Então, o Grêmio com 11 pontos ganhos tem um a mais que o Cerro Porteño. O Grêmio tem 11, o Cerro Porteño tem 10. Então é fundamental a vitória hoje diante do Sport do Uruguai, né, o Defensor Sporting, já que o Cerro Porteño recebe o Monáguas e teoricamente deve fazer a sua parte aí, né, deve vencer. Então é bom o Grêmio não vacilar para garantir o primeiro lugar. E hoje também tem o Mengão, rapaz. O Flamengo hoje tem um jogo espetacular pela Libertadores, né?
contra o River Plate lá na Argentina, hein? Tudo bem que o Flamengo já está classificado, mas ele luta pela primeira colocação. Que jogo é esse, hein, Salgueiro? Flamengo e River Plate e Flamengo. Esse é um clássico sul-americano, né, Lima? Que jogo maravilhoso, realmente jogo que chama muito atenção. É um jogo que envolve duas camisas pesadas, envolve o River Plate, que realmente é uma das melhores equipes do cenário sul-americano, e o Flamengo, que é uma das principais forças também no cenário sul-americano e no futebol brasileiro, né? Então é um jogo grande, é um jogo em que o Flamengo, para terminar como primeiro, vai ter que buscar a vitória fora. O River Plate joga em casa e a gente sabe da força, né? Então, realmente, eu acho que dessa rodada de meio de semana é o grande confronto, realmente, não com relação a decidir coisas, né? Porque vai decidir a liderança do Grupo 4, mas, sem dúvida, de medir força de dois clubes, realmente, que já estão classificados e vão entrar na fase de mata-mata com rótulos aí de equipes que vão brigar pelo título. Então, para você analisar melhor, o Flamengo não tem hoje o Diego, suspenso, o Hever e o Juan contundidos, né? O Hever e o Juan, eles se juntam ao Pará, o Giovani e o Berril, que já estão há muito tempo machucados, né? Então o time do Flamengo deverá ter Diego Alves no gol, Rodinei, Léo Duarte, Rodolfo e René, Cuejar, Jean Lucas, o menino que tem um potencial enorme aí no lugar do Diego, e o Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Vinícius Júnior. E o Vinícius, rapaz, dentro da sua simplicidade, ele deu uma entrevista coletiva ontem lá no Ninho do Urubu, e ele se disse surpreso com a titularidade. Ele disse que não esperava ser titular do Flamengo tão cedo. Acho que essa titularidade chegou até muito rápido. Pensava que ia ficar bastante tempo ainda, não só no banco, até mesmo na base, quero botar na base ainda. E aos poucos eu venho evoluindo aqui para sempre estar ajudando o Flamengo. Mesmo se eu não for começar jogando, ou mesmo começando, eu vou sempre ajudar e escutar o que o professor Maurício fala para mim e para todos do elenco. E eu vou sempre partir para cima dos adversários, como eu fazia na base, e com a alegria de jogar e de honrar a camisa do Flamengo. Aí o sempre alegre, sorridente Vinícius Júnior. Esse time que eu passei a escalação aqui para você, dá para encarar o River lá na Argentina, Salgueiro? Olha, Lima, lógico que se contasse com todos os titulares seria melhor, né? O que mais me preocupa é perder a dupla de zaga, né? A gente sabe da experiência do Juan, a gente sabe da eficiência do Hever e principalmente nas bolas aéreas, né? Mas enfim, o Flamengo vai com o que tem de melhor no momento. Eu acho que dá para fazer frente ao River, sim. É um jogo muito difícil. Agora, o Vinícius Júnior, ele foi humilde em falar que a titularidade chegou rápido, isso surpreende ele. Para mim, demorou. Assim como demorou o Pedrinho também aqui no Corinthians, ele ter o apoio do Carille, então técnico do Corinthians, né? São dois jogadores jovens. O Vinícius Júnior já vendido para o Real Madrid, pode ser que depois da Copa nem volte a jogar mais com o Flamengo, porque daí o Real Madrid já vai ter a chance de fazer valer a sua prioridade e pedir para o jogador se apresentar na Espanha. Para o Flamengo seria ruim, tomara que não aconteça, que ele possa ficar até o final do ano, mas eu acho que ele está bem no Flamengo, ele não é mais uma aposta, ele é uma realidade desse time titular do Flamengo, e eu espero um bom jogo dele hoje na Argentina. Você falou da preocupação, né, em relação à dupla de zaga do Flamengo. Essa dupla aí, formada pelo Léo Duarte e pelo Rodolfo, vai ser suficiente para segurar Lucas Prato? Interrogação. Olha, Lima, é complicado, né? É complicado, porque o Lucas Prato é um goleador, ele não foi bem no São Paulo, o tempo que ele passou aqui, mas a gente sabe da qualidade dele, um cara que chuta fora da área muito bem, um cara que tem presença de área e ao mesmo tempo é um cara forte, que usa muito o lado físico, né? Então, de cara, o cara para grudar com ele é o Rodolfo, que é um cara grande, que é um cara alto e que é um cara experiente também e muito rodado. Enfim, vai ser um bom duelo, mas é lógico que para encarar numa fase de oitavas, de quartas, de semifinal, o River Plate era melhor você entrar com a experiência do Juan, você entrar com a liderança do Hever, que já foi campeão também da Libertadores da América, enfim, esses jogadores. Mas para essa partida, para se despedir dessa primeira fase já classificado, vamos com esses dois que vai ser um teste de fogo.
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Bota a testa de fogo nisso. Agora, que vai ser um jogão, vai, e, na minha opinião, é o principal jogo dessa quarta-feira, né? Esse jogo entre o River e o Flamengo e o River. Estou vendo aqui a convocação da seleção argentina. Estou vendo aqui o Enzo Pérez, jogador de meio campo. Temos um dos goleiros, né, o Franco Armani, né, também joga no River Plate. Aliás, o Salgueiro, por se falar em goleiros, o Sérgio Romero, hein, goleiro do Manchester United, que era o titular absoluto da Argentina, teve uma contusão no joelho e está fora da Copa, hein, Salgueiro? Então, Lima, isso é muito ruim, sobretudo se você for ver que nos últimos anos a Argentina sofre demais com o seu sistema defensivo e com os seus próprios goleiros, que não passam confiança, né? Realmente a Argentina sempre se posicionou no cenário mundial como grandes goleiros, né? Inclusive, um dos goleiros da Argentina, que foi um dos meus maiores ídolos da infância, se chamava Fidjol, que jogou inclusive no Flamengo, né? Você lembra muito bem. Tenho até uma camisa do Fidjol de 78, porque eu era fãzaço dele. Agora, esses jogadores que ficam em cima da hora fora da Copa do Mundo, é muito ruim, não só para as seleções, mas para o produto Copa do Mundo. É muito ruim você ver jogadores importantes no cenário mundial, realmente, ficando fora do Mundial em cima da hora, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Muita gente não gosta do Romero. Eu acho ele um bom goleiro. Tudo bem, não é uma maravilha, tal, mas também não é um frangueiro. Eu vi já várias vezes, principalmente na Copa aqui do Brasil, falando que o Romero, na tal altura da Argentina. Pô, o cara chegou até a final, perdeu só de 1-0 da Alemanha. Ou seja, não entendo que o Romero seja um frangueiro, como algumas pessoas falavam, né, durante a Copa que aconteceu aqui no Brasil, e agora o Romero, infelizmente para ele, está fora da seleção argentina. Bom, falamos de Libertadores da América e agora vamos virar a página. Hoje também tem Copa do Brasil. O Palmeiras, o Verdão, recebe na sua arena o América Mineiro. Um jogo teoricamente tranquilo, né, para o time palmeirense. O Palmeiras já ganhou lá em Belo Horizonte por 2-1. Poderia até ter feito um placar até maior, né, pelo que o Palmeiras jogou lá. Perdeu alguns gols incríveis, né? Mas mesmo assim, 2-1, não dá para imaginar que o Palmeiras irá perder para o América jogando na sua arena, né? E a escalação do time é o que o Roger praticamente tem de melhor hoje. Não vai ter essa de poupar, não. Aqui, ó, Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Keno, William e Dudu. O Borja só não tá porque foi para a seleção da Colômbia. E com o Borja na Colômbia, abriu-se espaço finalmente para que o William tenha uma sequência como titular, né? O William, que foi titular na vitória diante do Bahia, porque o Dudu estava suspenso em termos de campeonato brasileiro, né? E agora vai ser titular com a ausência do Borja. Mas o William é um cara bem tranquilo, viu, rapaz? Ele foi questionado ontem sobre essa história de não ser titular absoluto e tal, e disse o seguinte: estou muito feliz, né? E aqui no Palmeiras tem 82 jogos como atleta do clube e 62 como titular, então também a gente tem que valorizar isso aí. E como eu sempre falei nas minhas entrevistas, me sinto titular, me sinto importante, né? Como daqui a pouco eu tento compartilhar isso com outro companheiro que daqui a pouco às vezes não está jogando. O que não pode acontecer é você abaixar a cabeça, né, e deixar se abater, né? Isso, graças a Deus, nunca aconteceu, e sempre trabalhei muito forte para poder aproveitar as oportunidades e tá sempre tendo uma sequência no time. E o bom do William, pelo menos na minha opinião, Salgueiro, é que ele é um cara bom dentro do campo, quando entra normalmente resolve, e é um cara de grupo também, né? Não é aquele cara que quando tá fora fica agitando, tal, pressionando. Esse é o tipo de jogador que todo técnico gosta de ter. Ô Limão, custo-benefício maravilhoso, William, né? Um cara de grupo, boa gente, com a imprensa muito legal também, um cara do bem, e que quando entra em campo não joga porque é amigo do treinador, nada, ele joga, vai bem, faz gols, é um bom jogador,
um jogador eficiente, de uma boa presença de área, de finalização, um jogador de beirada de campo, já que o Roger Machado não tira o Dudu, mesmo o Dudu estando muito mal, o William agora vai continuar no time no lugar do Borja, né? Ele vai entrando de acordo aí com a necessidade do time. Então a gente respeita a opção do Roger Machado, mas para algumas coisas a gente torce o nariz realmente, porque o Dudu vem muito abaixo, a gente sabe da qualidade dele. Há algum tempo eu citava que o Dudu era um dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas ele caiu demais nos últimos tempos e sob pressão não conseguiu jogar. Então a gente vai ter o William hoje. Num jogo, Lima, que realmente, como você disse, né, um jogo mais tranquilo para o Palmeiras, com todo respeito ao América Mineiro, para mim o Palmeiras já está realmente classificado, vai cumprir tabela hoje, mas é um jogo importante, viu, Lima? Sobretudo para o técnico Roger Machado, porque além dele colocar realmente o time para jogar, e é sempre bom ter o seu time titular em ritmo de jogo, ele vai testar uma formação sem o Borja e com o William formando a frente com o Keno, que é outro jogador de custo-benefício maravilhoso, e o Dudu. Um bom jogo para recuperar o Dudu, ver se o Dudu realmente volta a trilhar e a ter os seus bons momentos, e para ver esse ataque do Palmeiras formado agora com 3 jogadores de velocidade sem uma referência fixa dentro da área. E o Palmeiras que está prestes a negociar o Tietê com o Dínamo de Kiev por 20 milhões de reais. É um bom dinheiro, Salgueiro? Eu acho que é, Lima. Pelo que esse jogador custou ao Palmeiras, pelo que ele jogou e não vem jogando, né? O Tietê é campeão brasileiro, estava jogando muita bola ao lado do Moisés, foi um dos destaques daquele título que tinha o Cuca no banco, mas aí ele caiu demais, ele oscilou demais e não vinha realmente conseguindo exercer o seu maior papel no Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras, na verdade, se pintar essa proposta, realmente tem que vender mesmo. É verdade, e até porque o elenco do Palmeiras é muito bom, o Tietê sequer vinha sendo aproveitado como titular, o Jean, que é aquele volante que foi do São Paulo, do Fluminense, está já em fase de recuperação, né? Ele que teve um problema, passou por uma cirurgia no joelho, né? Teve um desgaste na cartilagem, mas ele já foi relacionado no jogo contra o Bahia e é um bom jogador também, como opção. Talvez hoje ele não tenha lugar como titular absoluto no Palmeiras, o Jean, mas é um bom jogador, é experiente e de vez em quando ainda quebra um galho na lateral direita, né, Salgueiro? Tem mais essa aí. É verdade, o Jean é experiente também, né? Teve naquela campanha, né, do tricampeonato do São Paulo, ele era jogador do São Paulo, foi campeão com o Fluminense também, ou seja, um jogador muito testado, muito tarimbado, que teve a lesão, a gente lamenta, infelizmente, mas é mais um jogador importante, de qualidade, nesse elenco recheado do Palmeiras. A competitividade no elenco do Palmeiras, Lima, está muito acima. Então, quando o Tietê estava no topo, realmente jogando o seu máximo, ele era útil, ele era realmente um jogador importante. Quando cai, aí você vê até jogadores como o Dudu ser contestado, né? Faz parte diante de um elenco tão forte como o do Palmeiras. Virando a página. Vamos falar um pouco do futebol internacional. E, Salgueiro, aquilo que ontem a gente dava como possibilidade, agora é oficial, Salgueiro. O seu grande ídolo, sua grande referência no que diz respeito a técnicos europeus, é o novo técnico do Arsenal, o Unai Emery, Salgueiro. O nosso querido chapinha com grife, né? O Unai Emery, ele é um cara que ele tem uma passagem importante pelo futebol europeu, Lima, só que é aquela coisa, né? Pelo que você acompanha de futebol, cada um acompanha da sua forma, analisa, tal, e a passagem dele pelo PSG foi muito frustrante para mim, porque eu acho que você tem que ser diplomático, você tem que saber levar os seus jogadores, mas você tem que mostrar personalidade. Isso faltou para ele no PSG. Não cobro tanto pela falta de resultados no PSG, não. Cobro mais pela falta realmente de postura, de controlar o vestiário. Ele não conseguiu controlar. E a saída dele foi muito pior, porque se não bastasse sair, ser dispensado pelo clube, foi o fato dele admitir que tudo tinha que ser feito para deixar o Neymar feliz. Essas coisas todas, ele foi condizente com isso, né? Ele realmente pecou aí porque ele aceitou tudo isso, ele não deveria ter aceitado. E o que ele vai ganhar em uma temporada,
Deixa eu só ver. O que ele vai ganhar em uma temporada é o que o Carille vai ganhar em 2 lá na Arábia. Ele vai ganhar cerca de 24 milhões de reais por ano lá no Arsenal, né? O Carille deve ganhar isso em 2 anos. E ele estava tão ansioso, Salgueiro, que ele vazou a notícia antes do Arsenal, rapaz. Antes do Arsenal dar como oficial, ele já colocou lá nas redes sociais dele e tal. Mas tudo bem, tá confirmado. Ele tem 46 anos, né? Ele começou jovem a carreira de técnico, ele tinha 33 no Lorca, um time espanhol de divisões inferiores, né? Aí trabalhou na Almeria, trabalhou no Valência. Eu fiz muito jogo do Valência quando o Unai Emery era técnico do Valência, nos meus tempos de canais ESPN. Passou também pelo Spartak Moscou, né? Aí foi para o Sevilha, onde ele fez um trabalho legal, né? Ele conseguiu os títulos, né, da Liga Europa, 2013 e 2016, né? E aí, por isso, ele foi contratado pelo PSG, onde foi campeão lá, local, ele ganhou tudo, né? Ganhou Copa da França, Copa da Liga, Campeonato Francês, mas o título mesmo que o pessoal queria não veio, que era o título da Champions League. De qualquer maneira, boa sorte ao Unai Emery, né? Tomara que ele tenha sucesso, porque não é fácil, hein? Você entrar no lugar do Wenger, um cara com 22 anos de história no Arsenal, olha, a responsabilidade é bem grande, hein, Salgueiro? O Lima, tem caras que caem para cima, né? Impressionante, né? E não vou entrar no mérito da competência, tá? Porque ninguém realmente chega no Arsenal à toa, né? Tem que ter uma certa qualidade. Agora, fica muito claro também que você me passou os números aí que eu desconhecia. Nossa, o Fábio Carille em 2 anos ele vai ganhar o que o Unai Emery vai ganhar em 1 ano, né? Só que ele vai se esconder na Arábia e o Unai Emery vai estar num dos principais centros aí do futebol mundial, né? Pra você ver como são as coisas, né? A gente acha que o futebol árabe paga bem, e ele paga, é verdade, só que ele cobra realmente você ficar no ostracismo, de repente, por 2 anos aí. E o futebol europeu não, o futebol europeu te coloca na vitrine e paga muito melhor, né? O futebol árabe paga bem em relação ao futebol brasileiro, né? Agora, em relação ao futebol europeu, ele até pode, se ele quiser. Mas, se bem que ontem a gente até trouxe a informação aqui que acho que foi, eu falei isso, acho que foi no Upgrade, e vou falar aqui de novo. Nessa história do Carille, eu andei visitando sites da Arábia Saudita, né? E tem um site lá, eu não me lembro exatamente qual, porque eu visitei uns 4 ou 5 e confesso que agora eu não lembro o nome do site. Que uma matéria me chamou a atenção, Salgueiro. Logo na primeira página estava lá, o príncipe fulano de tal, porque lá o que não falta é príncipe, né? Topou e aceitou saldar a dívida, ou as dívidas, né, dos clubes da primeira divisão da Arábia Saudita, que giravam em torno, anote aí, Salgueiro, de 240 milhões de dólares. Tudo bem, isso aí para um príncipe, um sheik lá da Arábia, nem é muito dinheiro, porque esses caras estão acostumados a lidar com bilhões, né? Agora, se os clubes da primeira divisão chegaram nesse nível de endividamento e que precisou de um príncipe ir lá e resolver o problema, será que eles estão com tanto dinheiro assim também para pagar o que estão dizendo aí, Salgueiro? Olha, Lima, eu acho que eles estão, né, cara? A partir do momento, tudo bem que eles tiveram a benesse do pagamento das dívidas, né? Mas eu creio que, se você consegue zerar as dívidas da maneira que você zerou, e depois você pode oferecer isso para o treinador, e parece que cumpriu, porque o Carille já recebeu metade do que receberia para poder assinar e poder ir para lá, né? Então, realmente, é algo que chama atenção mesmo. Você pontuou uma coisa muito legal, Elimar. O futebol árabe paga muito bem, é milionária a proposta com relação ao futebol brasileiro, com relação ao futebol europeu, não. E isso explica também, né, Lima, por que o Jorge Jesus disse não ao Al Hilal, né? Ele quer se manter num centro importante e ganhando bem também, né? E ele tem mercado, com certeza. O AS, que é um dos jornais espanhóis, o AS e o Marca são os mais importantes, né, no que diz respeito ao futebol, principalmente,
bancou ontem, né, na sua edição, que o Neymar aceitou ficar no Paris Saint-Germain depois de tomar conhecimento dos planos do Thomas Tuchel, que é o novo técnico do PSG, né, ele que veio do Borussia Dortmund, e que isso aí teria feito o Neymar tirar da cabeça a ideia de ir para o Real Madrid. O que você acha disso, Salgueiro? Será que ele conseguiu mesmo, só com uma conversa, convencer o Neymar? Lima, é difícil a gente se posicionar com relação a isso. Eu acho que o tempo vai provar, assim como provou com relação ao Fábio Carille, né, quem estava mentindo nessa história toda. O Neymar e o seu staff, infelizmente, de uns tempos para cá, eles se mostraram realmente não muito confiáveis em suas ações e em suas palavras dadas em reuniões, né? Esse que é o problema. Então não dá para a gente garantir isso. Agora, por outro lado, é aquela coisa, né? O comando do Thomas Tuchel é diferente, é um comando que chama atenção e é um cara que eu acho que o PSG acertou em cheio. Não sei até que ponto ele teria ascendência com relação ao Neymar. Eu acho que o Neymar ele se fecha realmente na sua redoma, que tem o seu pai ao seu lado, e eles tomam a decisão, eles não ouvem ninguém. Eu tenho essa impressão, tenho essa convicção comigo. Agora, eu acho que num futuro muito próximo, até mesmo antes da Copa do Mundo, a gente vai saber disso. Sem dúvida nenhuma. E ainda no futebol europeu, eu vou trazer aqui a participação do Norberto Notari, direto de Lisboa, porque você se recorda, né, Salgueiro, na semana passada, aquelas cenas lamentáveis no CT do Sporting, com pseudo-torcedores invadindo, agredindo jogadores, né, o Basdossi com corte na cabeça, bom, uma coisa horrorosa, né? Mas parece que a polícia agiu, parece não, a polícia portuguesa agiu e vamos, na voz, né, do nosso correspondente lá de Lisboa, saber exatamente o desdobramento disso. A Justiça determinou a prisão preventiva de 23 suspeitos de participação no ataque à Academia de Alcochete. O local é onde acontecem os treinos da equipe do esporte em Lisboa. Na ocasião, aproximadamente 50 pessoas invadiram o espaço e agrediram parte dos profissionais que ali estavam. Entre os atingidos estavam o atacante holandês Bas Dost, artilheiro da equipe na temporada, e o técnico Jorge Jesus. A decisão da Justiça é considerada histórica, pois sustenta que existe o risco de fuga e continuação na atividade criminosa. Além disso, a natureza dos ilícitos e o aumento do número da gravidade dos crimes e dos comportamentos associados ao fenômeno esportivo foram os termos utilizados para fundamentar o texto que resultou na detenção. A prisão preventiva pode durar até 6 meses. Os advogados dos suspeitos condenaram a decisão e classificaram como um exagero. Eles responsabilizaram os jornalistas por, na opinião dos defensores, terem transformado o caso em um circo. A defesa dos jovens presos entende que a gravidade da questão é muito menor do que o que foi divulgado. Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Tá vendo, Salgueiro? Lá também a culpa é da imprensa. É uma irresponsabilidade tremenda, né? E a gente vê realmente, agora que nós estamos acompanhando a Liga Europa e a Champions de muito perto, né? A cada rodada aqui pela Rádio Futebol Clube, a gente nota que as mazelas lá são as mesmas aqui, às vezes numa proporção, numa intensidade menor, mas são as mesmas. Eu digo isso com relação à postura de torcida, com relação a erros de arbitragem e com relação a essa transferência de culpa, né, Lima? Essa terceirização das responsabilidades, jogar na imprensa, quer dizer, o Bas Dost, que tem 1,96 m, ele foi atingido por alguém da imprensa com 3 marretadas na cabeça, que deu pontos na cabeça do jogador. Essa coisa do Sporting perder jogadores e pode perder até numa ação coletiva de rescisão de contrato é culpa da imprensa. É um absurdo essa transferência de culpa, né? É um absurdo essa irresponsabilidade de jogar na imprensa a culpa por suas mazelas, pelas declarações infelizes do presidente Bruno Carvalho durante a temporada inteira. Quer dizer, é algo assim surreal, né, Lima? É lamentável, mas tomara que, independentemente do que pensam os advogados, né, desses caras, que eles fiquem um bom tempo na cadeia, que é o que eles merecem, né?
Porque isso aí para mim é atitude de bandido, travestido de torcedor e tomara que esses caras fiquem presos e que esse exemplo de Portugal seja seguido aqui no Brasil. Por que não? Ora pois, Fábio Salgueiro. É verdade. Também torço dessa mesma forma que você, até porque eu acho que a gente peca muito aqui no Brasil quando a gente pune estádio. O estádio não briga, o estádio está lá. Quem briga são os torcedores. Então, a partir do momento que você fecha o estádio, você coloca torcida única, ou coloca estádio vazio, realmente, para dar uma resposta para a sociedade, você tropeça realmente no básico que é o direito de ir e vir, e você o que tem que fazer no futebol, como na vida, como na sociedade. Os baderneiros, os bandidos, trancafiados, e o povo realmente decente, do bem, solto e podendo fazer o que mais gosta e levar a sua vida numa boa. Isso é simples e tem que ser colocado também no esporte. Valeu, Salgueiro. Grande abraço, hein? Tá bom, Lima. Falamos durante a programação da Rádio Futebol Clube. Um abraço a você e ao amigo apaixonado por esporte. A qualquer momento na Rádio Futebol Clube tem o Click Time, atualizando as notícias mais importantes do esporte. Logo mais às 7h você acompanha o Upgrade, com o noticiário do futebol internacional e também do Brasil. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.